Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Perrella. E o nosso assunto, a reforma trabalhista. Foi votada ontem, às vésperas dessa gravação, e numa semana complicada, porque ao mesmo momento em que o Senado enfrenta uma pauta polêmica, né, senador? Nós tivemos na Câmara dos Deputados e estamos tendo nessa semana o estudo da possibilidade de se abrir processo contra o presidente da República. É um fato inédito, impactante para o cenário político, e nem por isso o Senado enfrentou um tema polêmico. 50 votos a favor, 26 contrários, aprovou a matéria. Como é que o senhor vê que análise o senhor faz desse panorama que nós vivemos ontem? Eu vejo o Brasil hoje com muito otimismo, né? Com essa aprovação da reforma trabalhista. Nós sabemos da necessidade de se fazer uma reforma. Nosso Código do Trabalho vem de 1940 e alguma coisa, né? O Brasil hoje é um dos países mais rígidos, né, com relação à relação patrão-empregado. Talvez só a Itália tenha uma legislação tão rígida como a nossa. E isso, obviamente, inibe investimentos. Eu conversava há pouco com um grupo de empresários lá fora que diziam que gostariam muito de investir no Brasil, mas com essa legislação trabalhista nossa, eles não viriam. Não viriam porque é penoso. Eu vi um caso que aconteceu com um amigo meu, dono de um pequeno restaurante. Ele teve um garçom que ganhava 2.000 e poucos reais por mês, levou ele na justiça e ele teve que pagar 190 mil reais de indenização. Isso fez com que ele fechasse praticamente o estabelecimento dele e teve que mandar mais 12, 13 pessoas embora. Obviamente nós não somos contra, não é? O empregado, não é? O empregado é que faz as empresas. E essa relação tem que ser a melhor possível. Mas a gente sabe que no Brasil as coisas, né, são muito difíceis. É um tribunal arcaico que recebe hoje, né, gasta 17 bilhões de reais por ano para distribuir 5 milhões de benefício, né, para os trabalhadores. Nos Estados Unidos nem Justiça do Trabalho tem. A relação é contratual, é acertado, não é? Mas eu não estou dizendo que, não estou comparando o Brasil com os Estados Unidos e nem acho que aqui não deveria ter a Justiça do Trabalho. Claro, nós somos um país com características diferentes, mas essa flexibilidade vai fazer com que as empresas invistam, que você tenha uma relação transparente entre empregado e empregador. Não é? Estão dizendo que está tirando direitos dos trabalhadores. Isso não existe. Eu estava discutindo ali agora que a única polêmica que está se discutindo é com relação à amamentação. Se é de 15 minutos, se é de meia hora, isso se resolve. O próprio Michel Temer se comprometeu conosco a vetar aqueles pontos, né, que a gente apresentasse. Esse compromisso ele fez com os senadores. Posterior, o presidente da Câmara disse que não aceitaria nenhuma mudança, mas foi um acordo que o presidente fez com o Senado e eu acho que esse acordo vai ser cumprido por ele. Isso não vai mexer na essência do projeto, né? Não vai mexer na essência do projeto. Produtor rural, por exemplo, que tem trabalho temporâneo, né, ou temporal, de 3 meses na hora da colheita. Ele fazia um contrato com o seu funcionário e depois esse funcionário ia na justiça e aquela relação não valia absolutamente nada, né? Hoje está consolidada, vai valer. É preferível o funcionário trabalhar às vezes 2 ou 3 horas por dia ou 4 horas por dia do que faltar emprego. Não é? Estão se discutindo, mas o funcionário agora vai virar refém do patrão. Não tem nada disso, é a livre concorrência. Nós estamos com 14 milhões de desempregados. E eu tenho certeza que essa nova relação que vai se criar, não é, entre empregados e empregador, né, vai aumentar muito o nível de emprego no Brasil, vai tirar muita gente aí do desemprego. Eu estou muito otimista, muito otimista. E como empresário também falo, não é? Era temerário investir no Brasil. Não que o patrão tem que explorar funcionário, a relação tem que ser mais aberta e tem que ser respeitada. Não é? Nós tínhamos uma legislação absolutamente arcaica. E eu dizia para você, só um presidente com 5% de popularidade teria coragem de fazer um negócio desse. Por isso que eu tiro o chapéu para o presidente Michel Temer. Né? Até a gente, como político, falar bem de um presidente que está com 4, 5% de aprovação, politicamente não é bom, mas não me preocupo com isso, eu dou a minha opinião. Inclusive, falei com o presidente há pouco tempo que ele ia ser lembrado no futuro como um grande reformista que está sendo. Nós estamos contra um desafio aí muito maior, né, que é a reforma da Previdência. Isso vai dar realmente
pano para manga. Agora, como é que você pode admitir um país que tem um déficit de 220 e 250 bilhões de reais por ano, a uma empresa chamada Brasil, que dá 220 bilhões de prejuízos anuais? Nós somos os sócios dessa grande empresa chamada Brasil. Se ela dá prejuízo, nós vamos pagar a conta. Nós vamos pagar a conta. E desses 220 bilhões, eu estou falando de números aproximados, não é? Desses 220 bilhões, só a Previdência deixa um rombo de 260 bilhões. Ou seja, se nós conseguíssemos equilibrar as contas da Previdência, essa empresa chamada Brasil trabalharia com um lucro de 40 bilhões. Dinheiro esse que, obviamente, poderia ser... Então, nós estamos empurrando um problema com a barriga que já vem de anos. Por isso que o Brasil entrou nessa situação aí de trilhões de dívidas, de trilhões de reais de dívida. Culpa disso aí. Então, é muito melhor o trabalhador, né, ceder um pouco, até porque nós não podemos comparar o nível de vida de hoje com antigamente. Pessoa de 60 anos, há uns anos atrás, era considerado um ancião. Hoje não, você vê gente jogando futebol com a cidade, jogando peladinho, não é? Então mudou, dá para mexer sim. Nós temos que garantir, né, que as pessoas vão se aposentar e vão receber, muito melhor do que você não querer mexer nisso e o Brasil não ter dinheiro amanhã para pagar. Né? E falir o sistema, né? E falir o sistema. Então é preciso que se compreenda a responsabilidade. O Michel Temer poderia jogar para a plateia hoje, poderia não fazer reforma nenhuma, como todos que tentaram fazer não conseguiram. Não conseguiram exatamente porque tinham 60%, 70%, 80% de popularidade. Tinha um compromisso com a popularidade que ele não está tendo. Popularidade, então ninguém pensa no Brasil, né? Só quem tem 4, 5% é que tem o direito ou pode pensar no Brasil, porque fora disso vai pensar politicamente. Agora, senador, o senhor, quando a gente falou de reforma trabalhista, citou muito investidores estrangeiros. A Previdência também é um entrave ao investimento? Na opinião do senhor, dessa conversa? Eu diria que a Previdência é um entrave ao investimento, não pela Previdência em si. Porque a Previdência no mundo inteiro está sendo repensada, não é só no Brasil. A França está mexendo, os Estados Unidos está fazendo uma reforma. Diz que no Japão de 5 em 5 anos é revisto, né? Pois tem que se rever, né? Nós não podemos trabalhar, né? A força de trabalho do Brasil não pode se concentrar toda em pagar aposentados. Como é que o país vai crescer? Você não tem dinheiro para investir. O benefício que o trabalhador pode achar que está perdendo hoje, eu não tenho absoluta convicção que com o crescimento do país esse benefício vai ser recuperado lá na frente. Mas nós temos que ter um caminho, né? E o caminho é esse. Criticou-se muito aqui também a terceirização, que é uma realidade no mundo inteiro. Nós temos a Austrália, 70% da força de trabalho da Austrália é terceirizada. Nos Estados Unidos, beira os 80%. No Japão, beira os 75%. E na Alemanha, chega perto de 90%. Não é? Nossa, é alto. Eu digo em determinados setores. Não é? Os setores essenciais, públicos e tal, talvez não seja tanto. Mas eu digo assim, a força de trabalho do empresariado, as indústrias e tudo mais. Nós não tínhamos direito de fazer isso aqui no Brasil. Agora, por que a terceirização é importante? Muito mais do que você... O funcionário, às vezes, entra na sua empresa cheio de direitos. Ele, às vezes, está com um pouquinho de preguiça e tudo mais. Você não pensa, poxa, eu não vou demitir, porque vai me custar X para demitir. Aí você acaba tendo um pouquinho mais de paciência com aquele funcionário ruim de serviço, vamos chamar assim, para falar uma linguagem bem popular. Na terceirização, não. Se eu contrato um funcionário terceirizado, se ele não está bom, ele não vai perder o emprego dele. Simplesmente eu vou ligar para o terceirizado e falar, olha, troca esse funcionário aqui da minha empresa porque não está legal. Ele vai, obviamente, para outra empresa sabendo, olha, eu já fui reprovado naquela, estou indo agora para outra. Se eu não for um bom profissional, o terceirizado vai me demitir. Então aumenta a responsabilidade do funcionário e a flexibilidade da empresa trabalhar com quem realmente está produzindo, né? Em prol daquela empresa. Então eu achei também essa aprovação da terceirização um avanço muito grande. E para o nosso bem, ela veio acompanhado, não é? Com essa reforma trabalhista que nós aprovamos ontem, que para mim era o casamento perfeito para que o Brasil tenha os instrumentos, né, para voltar a crescer. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa e agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro ainda que é possível você rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV
Até a próxima.